estamos aqui no coração de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Estamos de frente a um prédio de valor histórico. Além do valor arquitetônico, ele tem um valor de justiça, verdade e reparação. Esse prédio que nós vamos ver, ele foi idealizado em 1927 e funcionou como antigo DOPS, que funcionou, teve o seu período mais significativo no Estado Novo de Getúlio Vargas. Posteriormente isso, esse prédio que foi, vocês vão ver aí, a sua arquitetura, o seu modo de ser construído, foi para sistematizar a tortura no nosso país. Aqui funcionou até bem pouco tempo atrás, né, ele foi desativado para as funções de aprisionamento de pessoas em 2016, 2017. Eu aqui, enquanto advogado, eu atendi inclusive presas que ficaram detidas aqui. E igualmente as torturas, né, tanto corporais quanto psicológicas, se perpetuaram até muito pouco tempo atrás. Aqui muitas pessoas foram desaparecidas. Desaparecimentos forçados, choques, paúra, maus tratos, toda sorte ou azar de mazelas que o ser humano possa perpetrar. Vocês vão ver aqui nesse prédio, porque a arquitetura fala. A arquitetura, vocês vão ver que ela relata os gritos que conservam as paredes desse prédio. Vocês vão ver aqui que isso, além de funcionar um órgão repressivo, com expediente, com cartórios, com delegados, subterrâneo, nos seus subterrâneos, nos seus labirintos, pessoas eram torturadas, pessoas eram desaparecidas. E faça isso, esse prédio, ele tem um valor inimaginável da importância do que foi e do que é a história desse país, a feia história desse país, onde o Estado brasileiro se sentiu no direito de infligir dor como ferramenta política. E isso não foi somente ontem, isso acontece hoje. Isso acontece hoje. Meu nome é Greg Andrade, advogado criminalista, com muita honra. Estou aqui hoje, inclusive, para relatar que essas torturas de ontem, elas continuam hoje. E pessoas que lutam contra essas torturas ainda hoje recebem do Estado brasileiro balas e repressão. Vamos mostrar aqui que aquilo que acontecia no passado é recente. Acontece exatamente nesse momento em qualquer presídio do Brasil. E hoje pode ser eles, amanhã pode ser nós mesmos. Aqui contaremos como que o Estado brasileiro fez cidadãos brasileiros sofrerem toda sorte de perseguição, tortura, dor, sofrimento, que até hoje esses desaparecidos políticos ainda não foram localizados. O Estado brasileiro tem que rever essa página da história. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Ou a história também, ela se repete, ou por tragédia ou por farsa. Tivemos há muito pouco tempo no Brasil, e ainda temos, um golpe em andamento. E é bom dizer isso, que esse prédio que hoje está desativado, que hoje está ocupado pelos movimentos sociais, que hoje está ocupado pelo povo pobre do Brasil, esse prédio que era um aparelho repressivo do Estado, ele poderia ter sido reativado para
perpetrar aquilo que no passado foi um prédio onde infligia tortura sistemática de uma relação fordista. As torturas aqui nesse prédio, elas foram feitas de escala fordista, de escala industrial. E vocês vão ver em loco, em primeira mão, como que isso aqui é uma chaga no coração de Belo Horizonte. Volto a falar, muito próximo ao Tribunal de Justiça, muito próximo ao Tribunal de Justiça de hoje, e muito próximo do Tribunal de Justiça daquela época. Inclusive é mais perto ainda, número mais ou menos entre o número 2.300. Aqui, logo aqui acima, Afonso Pena 4.000. E aqui, o Tribunal de Justiça é aqui, ó, na Afonso Pena 600, ou seja, está mais próximo do Tribunal de Justiça antigo, aonde todas as decisões judiciais desse país eram tomadas na cara. Esse prédio aqui, as torturas, eles eram na cara da sociedade brasileira. Mães ficavam aqui na porta procurando seus filhos. Isso até muito bem pouco tempo atrás. Volto a falar, esse prédio, ele funcionou como cárcere até 2016, 2017, quando ele foi desativado e eram presas. Eu como advogado eu vim atender aqui uma mulher que várias mulheres eu atendi aqui, né, mas nessa em específico que eu vim atender, ela estava com o corpo todo coberto de chagas, porque ela estava de sarna. Eu lembro, eu saí daqui desesperado, porque a situação dela era bem complicada, a roupa dela colava no corpo. Né? Quando eu estava atendendo ela era um incômodo. E eu, como tive preso, eu sei muito bem o que é isso. E aí eu falei pro guarda, pedi para a guarda, porque era feminino, e ela me permitiu que eu fosse aqui na drogaria e comprasse ali um permanganato de potássio, né, que não precisa de prescrição, e também uma pomada d'água para poder aliviar. Foi o que eu pude deixar para ela poder aliviar aquelas chagas que ela estava tendo. Vamos, inclusive, ver a possibilidade dela vir aqui, inclusive eu entrevistá-la nesse vídeo que a gente está fazendo. Então aqui a gente vai andando. Aqui, ó, essa escada é uma escada histórica. Histórica em vários sentidos. Aqui, ó, a dona Helena Greco, ela simbolicamente, né, eu não vou saber falar bem a data, eu acho que, se eu não me engano, 85, ela trancou essa porta aqui com um cadeado. Essa porta aqui. E agora, há cerca de um mês atrás, com o cerco da PM, vários carros da PM aqui e o povo resistindo, isso agora. A filha da dona Helena Greco, ela foi agredida bem aqui, ó. Ou seja, tem uma foto histórica da dona Helena Greco, a mãe da Heloísa Greco, que é a bisoca. Ela sendo agredida aqui, ó. A filha da dona Helena Greco é a Heloísa Greco, que é a bisoca. Então ela foi agredida aqui. E é muito simbólico isso, na mesma escada, na mesma porta, numa foto tem a mãe dela trancando esse símbolo de tortura, e 40 anos depois a filha, a Heloísa Greco, sendo agredida porque estava vindo trazer comida para os militantes que lá estavam resistindo ao cerco policial. Além de ser emblemático, chega a ser emocionante, porque faz parte da história desse estado. A história feia, uma história que tem que ser recontada. Mães ainda até hoje choram os seus filhos que foram desaparecidos, e que elas têm absoluta certeza que foi o aparato do Estado que matou e que sumiu com os corpos dos seus filhos. Os torturados de ontem são os torturados de hoje. E nós vamos mostrar isso aqui. Nós vamos mostrar para aqueles que não conhecem, porque muitas pessoas que passam aqui nesse momento veem esse prédio, não sabem o que representa isso aqui. Não sabem o que representa isso aqui. Isso aqui é um punhal.
É um punhal no coração da democracia. E essa história tem que ser recontada. Volto a falar, um país, uma sociedade que não conhece a sua história, está condenado a repeti-la. E nós vamos passar a história a limpo. Não vai haver anistia. Os anistiados de ontem são os golpistas de hoje. Não haverá anistia. Vamos entrar? Estamos na antessala do delegado de polícia, onde pessoas eram sistematicamente torturadas. Aqui, gritos ainda se ouvem das paredes. Até muito pouco tempo atrás, isso aqui funcionou como a sistematização da tortura. Volto a falar, a autoridade policial trabalhava ali do lado. As pessoas eram trazidas para esse local de suplício da carceragem. A carceragem é logo aqui embaixo, é nos porões. Essa porta, que hoje está lacrada, e é bom deixar, ela tinha acesso à escadaria que levava à carceragem. E passava, vocês vão ver, completamente em apartado do expediente da delegacia. Essa sala, muitos vizinhos daqui reclamavam de gritos e de pessoas e várias reclamações sobre o que acontecia nesses porões. As pessoas, elas ouviam os gritos e denunciavam. Gritos de pessoas tendo os dedos arrancados, unhas arrancadas, choques, torturas, estupros, ratos enfiados nas vaginas das mulheres, a cadeira do dragão, que consistia numa cadeira de ferro eletrificada, onde a pessoa era aplicado choques, água. Isso foi sistematizado no Brasil. Essas torturas ainda continuam. Estou aqui nesse cômodo e lembrei de uma música que fez sucesso na voz do Roberto Carlos. Mas eu tenho resistência ao Roberto Carlos pelo apoio que ele deu à ditadura. E o que acontecia desses generais que perpetravam isso, desse Estado marginal que fazia o que fazia. Mas ele fez uma música chamada Todos Estão Surdos. E foi imortalizada também na voz de Chico Sainz. E aqui, nessa sala, aonde não se ouve para uma sociedade que está surda, surda do que acontecia nesses porões. Isso aqui é um lugar onde as pessoas eram trazidas para serem torturadas. É um palanque, aqui tem um palanque. E as pessoas ali vinham para poder ver as torturas. Eles estão surdos. A sociedade ficou surda durante muito tempo, mas chegou a hora de revelar. Revelar o que acontecia ontem, revelar o que acontece hoje. Isso aqui é o quarto da vergonha. É o quarto onde o Estado fez um revestimento para que cidadãos brasileiros fossem torturados por todas as sortes, por autoridades. Autoridades vinham aqui para poder assistir sessão de tortura. E a gente vai mostrar outros ambientes que igualmente são terríveis como esse. Mas isso aqui, esse quarto, é o quarto, além de ser o quarto onde todos estão surdos, é o quarto da vergonha. Ver a possibilidade dela vir aqui, inclusive eu entrevistá-la. Bom, estamos aqui com a AD. A AD, eu sou advogado dela. E a AD, ela teve presa aqui, isso em que ano, AD? 2013. Tá, só deixando muito claro que a AD aceitou conversar com a gente, a convite, mandei para ela ontem à noite, e ela, muito prontamente concordou em estar falando, porque ela foi a última presa, talvez. Foi. A última presa, ao fechar, ela fechou